Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer mais um vídeo para complementar aquele conceito da derivada por limite, tá? Então, mais um exemplo aqui para calcular a derivada utilizando esses conceitos de limite, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então a gente está falando aí do uso dessa fórmula para derivar as funções, tá? Que a gente está aqui com um terceiro vídeo. O primeiro explicando como se deu esta fórmula, o conceito lá da derivada, importante, a gente usou até o exemplo do radar de rua, a taxa de variação entre dois pontos que estão bem próximos, tá? E aí a gente diz que toda vez que eu tenho lá uma função, tem uma curva qualquer, tá? E eu quero calcular a derivada aqui num determinado ponto, que a derivada é a reta que tangencia, mas a gente precisa pegar dois pontos para achar a reta. E aí a gente faz a distância entre os dois pontos tender a zero para que tenha a reta tangente. Então, tem esse vídeo lá explicando essa questão desta fórmula, tá? E aí a gente está fazendo alguns exemplos para vocês. Então, vamos supor agora que eu queira, tenho lá uma função f de x igual a x ao cubo, tá? E eu quero derivar essa função aqui, x ao cubo. O que a gente fez no exemplo anterior e vai fazer mais uma vez? A gente vai pegar esta fórmula aqui, que eu chamo de fórmula geral da derivada, e vou jogar essa fórmula dentro da função que eu quero derivar. Então, se eu quero derivar essa função, eu vou dizer que a derivada dessa função, f' de x, ele é dado por um cálculo de limite, então falo que a derivada ela vai ser dada por um cálculo de limite, onde eu vou fazer um h tender a zero, né? Então, sigo lá, derivada é dada por um cálculo de limite, onde o h tende a zero. Aí eu tenho na fórmula que eu vou fazer o tal do f de x mais h. Tá? Então, para fazer o f de x mais h, eu vou pegar o que está dentro do parênteses, a gente já falou no vídeo anterior, e jogar no lugar da variável x. Então, eu até deixo aqui na forma colorida o x, destacando o x na cor vermelha, e eu vou jogar esse x mais h dentro do x, que é a variável, a única coisa que pode mudar. Então, eu falo assim, eu vou ter aqui x mais h, vou jogando esse x mais h no lugar do x, elevado ao cubo. Então, eu falo assim, eu tenho aqui o x mais h ao cubo, tá? Peguei esse x mais h e joguei no lugar do x. Como tem um termo só, eu já fiz. Aí, menos f de x, menos a minha função, ou seja, menos x ao cubo, sobre h. Então, tenho lá a fórmula, eu peguei essa fórmula e joguei dentro da função que eu quero derivar. Tá? E fiz essa construção. Então, já tenho aqui a tal da fórmula geral jogada dentro da função que eu quero derivar. Aquela história, como é um cálculo de limite, então, se é um cálculo de limite, eu vou fazer o h tender a zero. Eu vou trocar essa variável h por zero. Se eu trocar o h por zero aqui, vai ficar x mais 0x. X elevado ao cubo vai dar x ao cubo, menos x ao cubo vai dar zero. Vai dar zero sobre zero. Tá? Então, vai dar o tal do limite indeterminado, que é o limite, quando ele é indeterminado, eu tenho que fatorar lá para cortar a raiz. Tenho que cortar o tal do mal pela raiz, que eu digo. Quem que é a raiz aqui? A minha raiz é o próprio h, porque quando eu troco o h por zero, vai zerar. Então, a raiz é aquele valor que o h aqui, ou que a variável da função aqui, quando eu troco ela pelo número daqui, ele zera a função. E se eu trocar o h por zero, está zerando. Então, o h é a raiz. Aí eu falo, tem que cortar a raiz. Só que eu não posso cortar esse h aqui de baixo com esse h de cima, porque está somando, tá? Pode dar uma olhada aí nos vídeos anteriores de limite e o que a gente usou para derivar. Então, a gente fala assim, não posso cortar o h, porque está somando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou liberar esse h de dentro do parênteses aqui. Ou seja, eu vou fazer essa potência, x mais h ao cubo. Tá? E aí, a gente fala assim, como que vai fazer x mais h ao cubo? Existe a opção de fazer
por distributiva, fazer lá x mais h, vezes x mais h, vezes x mais h. E de certa forma, trabalhoso. Então, essa potência ao cubo aqui, ó, então tenho lá o limite com h tendendo a zero, essa potência ao cubo, a gente fala assim, a gente pode usar o que chama o tal do triângulo de Pascal, tá? Então, eu falo assim, ó, você vai usar o triângulo de Pascal. E esse triângulo de Pascal aqui, ele é maravilhoso para a gente desenvolver binômios. Então, triângulo de Pascal, tá? Pascal, não é Pascoal. O aluno fala Pascoal, de Páscoa. É Pascal, tá? Triângulo de Pascal. Como que funciona o tal do triângulo de Pascal, tá? Ele vem lá dos números binomiais que eu desenvolvo. Mas, de certa forma, o triângulo, eu falo assim, ó, para construir o triângulo, eu vou começar na primeira linha com o número 1, tá? Aí, na segunda linha, eu vou ter dois elementos, que é o 1 e o 1, tá? Na terceira linha, eu vou passar a ter três elementos, o 1 e 1 nas pontas, tá? Sempre 1 nas pontas. E aqui no meio eu vou somar esses dois, ó. Eu vou fazer a soma aqui do 1 mais 1, que vai dar 2. Então, na terceira linha, eu vou ter 1, 2 e 1. Na próxima linha, eu vou ter quatro elementos. Vai ser o 1, eu vou somar o 1 com 2, vai dar 3. Eu vou somar o 2 com 1, também vai dar 3. E 1, tá? Nas pontas. Próxima linha, o 1, 1 com 3, 4. 3 com 3, 6. 3 com 1, 4. E 1 na ponta de novo. E repare que ele formou, né? Ele forma um triângulo aqui, por isso que a gente chama o tal do triângulo de Pascal, tá? Se eu colocar aqui, ó, uma pesquisa, triângulo de Pascal, ó, já apareceu, tá? E se eu colocar aqui imagens, ó, vocês vão ver, ele vai fazer esse triângulo aqui, com essa característica, tá? 1, 2, 1, 3, e vai somando, tá? E ele vem lá desses números aqui, binomiais, tá? Eu não vou tratar desse assunto nesse momento, mas ele vem, esse tal triângulo de Pascal. Então, aqui, eu fiz esse triângulo de Pascal, que eu chamo aqui de triângulo de Pascal. Eu não, todo mundo, tá? Estou mostrando aqui. E o que que isso me ajuda a desenvolver os binômios? Então, a gente fala que esta primeira linha aqui, ó, ela é a linha do número binomial de potência zero, né? O número binomial 0, 0. Então, eu falo que isso aqui eu uso para potência elevada a zero. Próxima linha, eu uso para potência elevado a 1. Próxima linha, eu uso para potência elevado a 2. Próxima linha, eu uso para potência elevada a 3. E aí você percebe que você pode ir aumentando isso. Dá só uma notada que no vídeo anterior disso aqui, a gente precisou fazer x mais h ao quadrado, e eu falei lá que é um produto mais conhecido, que era o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo, tá? E eu poderia ter utilizado o tal do triângulo de Pascal. Eu usaria essa linha aqui, ó, da potência ao quadrado, tá? Então, eu digo que o que eu obtive aqui, como não tem nada aqui na frente, seriam esses coeficientes, ó, 1, 2 e 1, tá? Então, esses coeficientes, 1, 2, 1, seria da potência ao quadrado, da potência que eu fiz anteriormente. E a parte literal, a parte algébrica aqui, ó, eu falo que esse x que está aqui do lado esquerdo, eu começaria aqui do lado esquerdo elevando ele a 2. Ó. Então, eu faria x elevado a 2. Aí, no próximo termo, eu faria x elevado a 1. E no próximo termo, eu faria x elevado a 0, que não precisa pôr, tá? E o h, que está aqui do lado direito, eu faria a mesma coisa, só que pelo lado direito. Ó. Aqui eu faria h elevado a 2, aqui eu faria h elevado a 1, e aqui eu faria h elevado a 0, que não precisa pôr. Então, vai dar lá x quadrado, 2xh e h ao quadrado. Dá essa expressão. Por que que eu estou falando isso? Porque para eu desenvolver o x mais h ao cubo e não precisar fazer distributiva,
eu posso utilizar o tal do triângulo de Pascal. Ó. Eu venho na próxima linha, que é para potência ao cubo, tá? Então, digo que meus coeficientes serão 1, 3 e 1, tá? Potência ao cubo aqui. Deixa eu deixar um espacinho. E como que eu vou chegar na resposta final, tá? Então, eu venho aqui, ó, x mais h ao cubo, o x está do lado esquerdo. Então, eu falo assim, eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, tá? Esse x aqui do lado esquerdo, vou começar elevando o x pelo lado esquerdo, vou começar elevando ele a 3, ó, que é exatamente o expoente daqui, tá? Então, eu faço x ao cubo. O próximo termo, eu faço x, só que elevado ao quadrado. Vai diminuindo de 1 em 1. O próximo seria x. E o próximo, x elevado a zero. Aqui é x elevado a 1, tá? Aqui é x. O próximo, x elevado a zero, eu não preciso pôr. E o que eu vou fazer com o h? O h está do lado direito aqui, ó. Então, eu vou começar aqui do lado direito, fazendo o h elevado ao cubo. Esse cara, eu vou fazer o h elevado ao quadrado, vou decrescendo da direita para a esquerda. Esse eu vou fazer h, e o próximo seria h elevado a zero. Então, isto aqui é essa potência, tá? Passo para cá e falo assim, tem até regra, a gente fala o seguinte, que x mais h ao cubo é o cubo do primeiro, né? Não precisa desse 1, depois mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, que está aqui, ó. Depois, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, e depois o cubo do segundo, tá? Então, o triângulo de Pascal, essa construção, ele me ajuda a desenvolver esses binômios. Então, x mais h ao cubo vai dar o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro e quadrado do segundo, e cubo do segundo, tá? Outra pesquisa aqui, faço aqui, né? Sempre fico mostrando para vocês pelo Google. Eu falo assim, o cubo da soma de dois termos. Ó. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Abrir como imagem, tá? Então, olha aqui que vou dar um zoom. Olha aqui que o A mais B ao cubo, aqui, aqui ele até faz por distributiva, mas que o A mais B ao cubo vai dar o primeiro ao cubo, 3 vezes esse primeiro A ao quadrado B, 3 vezes AB quadrado e B ao cubo, tá? Qualquer pesquisa que você fizer na internet, ele vai trazer isso. Então, aqui a gente desenvolveu isso aqui desta forma, tá? Usando o triângulo de Pascal. Então, depois você testa aí, mas ele usou o triângulo de Pascal. Então, x mais h ao cubo deu isso aqui. Aí, na minha função, menos x ao cubo, tudo isso dividido por h, tá? Então, venho aqui e faço isso. O que vai acontecer aqui com minha função quando eu desenvolver? Esse x ao cubo aqui, ó, eu vou poder cortar com menos x ao cubo. E aí eu vou ter 3x quadrado h, 3xh ao quadrado e h ao cubo, que não dá para cortar nem somar, porque não são semelhantes, tá? Então, eu desenvolvo essa potência e corto x ao cubo com x ao cubo. Bom, aí seguindo, então, cortei aqui x ao cubo com menos x ao cubo. Como é um cálculo de limite, se eu fizer o h tender a zero, ó, 3x quadrado vezes zero dá zero, 3x vezes zero ao quadrado, que é zero, dá zero, zero ao cubo dá zero. Então, a minha função, ela dá zero sobre zero. Continua indeterminado, zero sobre zero. Porque eu tenho que cortar o h daqui com o h que está em cima. Não posso cortar esse h com esse, apesar de estar multiplicando, porque o h tem que multiplicar todo o restante da função, tá? Mas, a mesma coisa lá que no vídeo anterior. Como esse termo aqui, ó, esse termo tem h, o próximo termo tem h e o próximo termo tem h, eu posso fatorar. Então, eu venho aqui e falo que a derivada dessa função ela é dada por um cálculo de limite, onde o h tende a zero, mas aí
O H é comum, eu coloco o H em evidência, ó. Vai ficar H em evidência. H vezes o que dá o primeiro termo? 3x². H vezes o que dá o segundo termo? Ó, se eu tirar um H aqui, 3xH. H vezes o que dá esse terceiro termo? H², tá? Então, de novo, aquela história, ó. Como todos os termos tinham H, eu tirei um H para colocar em evidência. Repare que quando eu fizer a distributiva, H vezes 3x² dá 3x²H, H vezes 3xH dá 3xH², e H vezes H² dá H². Então, quando eu fizer a distributiva, o H que eu tirei, eu devolvo. Escrevo na forma fatorada, corto o H, eu corto o mal pela raiz, e calculo o limite no que sobrou. Como o H tende a zero, eu vou trocar o H aqui por zero. Então, 3x vezes zero vai dar zero, esse termo vai zerar. 0² vai dar zero. Então, eu vou dizer aqui que a minha derivada, que a derivada dessa função, vai ser o que sobrou, o tal do 3x². Tá? Então, a derivada da função f de x igual a x², a derivada é 3x². Ó. De novo aqui mostrando para vocês no GeoGebra, abri uma aba aqui, ó. Então, eu tenho aqui f de x igual a x², essa curva, peço a derivada dessa função, que eu chamei de f, ele vai me dar que a derivada é 3x². De novo, o cara vai falar, ah, mas não está tangenciando. Essa função, ela é a representação algébrica da derivada. Então, eu falo que a representação algébrica da derivada é o tal de 3x². Isso aqui é a derivada na forma algébrica, tá? Veja o vídeo lá, que a derivada é a reta que tangencia. Então, se eu criar um ponto aqui, ó, no x igual a 1, a derivada é essa reta que tangencia a curva nesse ponto. Ó. Isso aqui, reta preta, é a derivada na forma geométrica. E ainda tem a derivada na forma numérica, que é a inclinação, o coeficiente angular dessa reta. Está dizendo que é 3, que eu consigo calcular por meio da algébrica. Então, eu falo assim, me dá a derivada da função no ponto A, x igual a 1. Me dá a derivada no ponto 1. Eu venho aqui e troco x por 1. Vai ficar 3 vezes 1², vai dar 3. Então, a derivada nesse ponto aqui é 3. Tá? Então, essa algébrica ela me permite calcular o valor da derivada. E essa reta que tangencia aqui é a derivada geométrica. Ó. Derivada nas três formas. Algébrica, tá? Essa reta que tangencia geométrica e este valor, o numérico. Tá? Reparem que a derivada é a reta que tangencia. Essa função é de segundo grau, ela não geraria uma reta, ela gerou aqui uma parábola. Então, ela só é a derivada na forma algébrica, que me ajuda a encontrar a reta tangente, ou me ajuda a encontrar o valor da reta que tangencia aqui a derivada, tá? Não esqueçam, se você está passando nesse vídeo, que tem 2 vídeos, está lá a aula 8, que é a parte introdutória, tem o vídeo da aula 8B e esse da 8C. Se você não viu os outros vídeos, começa pelo o 8, depois o 8B e o 8C, que vai complementar, tá? Ao final desse vídeo, eu vou deixar os dois lá para você ver, assistir e entender melhor e, obviamente, que dá um like lá para a gente, ok? Então, gente, um grande abraço aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco essa questão da derivada para a gente futuramente fazer até as aplicações e entender que a derivada é a reta que tangencia a curva. A reta que tangencia é a derivada na forma geométrica. E o valor do coeficiente angular dessa reta, que é a inclinação que ela forma com
O ângulo x é o valor numérico da derivada, tá bom? Então, era isso aqui para esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.